Muito bom dia a todas e a todos. Já que temos o professor Marcos, é uma alegria enorme para a gente iniciar esse segundo curso de formação do ensino médio, que é uma iniciativa do Lidera, que é um grupo de pesquisas da Unidade de Pesquisas do IDP, que é o CEPES. A professora Janete, que está aqui do meu lado, é a professora coordenadora do CEPES, que é o núcleo de pesquisas do IDP. Lá no IDP a gente tem um monte de pesquisas e a professora Janete coordena esse monte de pesquisas. Lá tem outros cursos, não só de formação do ensino médio, mas de formação de alunos que estudam direito. O IDP é uma faculdade de Brasília que tem curso de direito e de administração. A gente lá no Lidera é um grupo de pesquisas que estuda, dentro do direito, que estuda liderança feminina, não só na política, mas liderança feminina nos espaços de participação e de poder. Eu sou Marilda Silveira, eu sou professora de Direito Eleitoral e Administrativo do IDP, eu sou professora da graduação, do mestrado e do doutorado. Lá nesse grupo de pesquisa a gente tem um monte de gente, são mais de 50 participantes. Entre essas participantes, a gente tem duas que são muito ativas e que estão aqui com a gente. Na verdade, eram para ser 3, mas a Ana, infelizmente, não pôde participar. Mas a Bianca e a Renata, que também estão aqui do lado, com o vídeo ligado, elas são as integrantes que fizeram tudo para esse curso aqui acontecer junto com a professora Janete. E elas organizaram o curso, modelaram, pensaram, fizeram de tudo para que essa informação chegasse até vocês. E o que a gente faz lá, nesse grupo de pesquisas, né? A gente estuda para poder tentar alinhar o nosso conhecimento e entender por que as mulheres não ocupam tantos espaços de liderança quanto os homens ainda, né? Porque a gente sabe que no nosso mundo a gente teve a sorte de contar com mulheres que vieram antes da gente e ter a lei que dá para a gente igualdade formal. Então, a lei realmente dá para a gente essa condição de ser igual a todos, né? Mas a lei, infelizmente, não fala uma coisa e bate a mão e fala valendo e a coisa acontece. Então, a gente tem que avaliar por que isso reflete nos nossos tempos e por que então a mulher tem essa condição de desigualdade real, né, e material. Diante disso, porque também ficar só avaliando a realidade, não tomar iniciativa, não adianta nada, né? A gente lá no Lidera decidiu que nós proporíamos ações e que as nossas integrantes participariam dessas ações para tentar influir nessa desigualdade da sociedade. E o que a gente faz lá? A gente tem 6 iniciativas. Uma dessas é esse curso de formação das meninas do ensino médio, que a gente costuma fazer presencial, a gente fez o primeiro presencial no IDP, mas que a pandemia nos exigiu fazer agora virtual, né? A gente também tem um podcast, que se vocês quiserem acessar no Spotify, ou também no link do site do IDP, tem um acesso para um canal de outros podcasts junto com esse do Lidera. Esse podcast é mais voltado para candidata, mas quem sabe alguém um dia não se aventura, né, em ser uma candidata e ocupar espaço de poder na política, que é muito importante. Esse podcast fala nessa temporada sobre mulher e eleição. Lá também tem uma coisa que chama Lidera Responde, que é tirar dúvidas de candidatas. Então, se vocês eventualmente têm um parente, uma mãe, uma tia que participam de campanha e tem dúvida, também pode entrar lá para ouvir essas tira dúvidas. A gente tem o segundo movimento, né? O terceiro, na verdade, porque o curso é o primeiro, o terceiro é o segundo, é o podcast, o terceiro é o canal de dúvidas, que você manda e-mail para tirar dúvidas, que é o Lidera Responde, é dúvidas.lidera@gmail.com. A gente também tem um canal nas redes sociais, que é o Lidera. Você pode acompanhar lá também para poder ver o que a gente está fazendo. A gente tem um espaço de acompanhamento de políticas públicas de mulher, que também é uma das nossas iniciativas. E a gente tem uma iniciativa nova que chama Colabora, que são as mulheres que cobram um valor pequenininho ou propõem pagamento de um valor pequenininho para fazer palestra, para que a gente use esse dinheiro para tirar foto para perfil de redes sociais para mulheres que não têm condições de tirar uma foto mais profissional. Eu mesma, eu sempre falo isso, tirei uma foto profissional com meu perfil tem muito pouco tempo. E nessa vida virtualizada, a gente acaba sendo mais visto na internet do que na vida real, né? E isso fez um bem danado para mim. Então, eu queria que o bem que fez para mim pudesse ser feito para as outras pessoas também, que elas pudessem ser vistas nas suas redes sociais, na sua vida virtual, com uma foto e um perfil profissional, se elas quiserem, né? A gente teve a sorte de contar com
inúmeros professores que se dispuseram a doar o seu tempo para poder dar esse curso aqui para a gente, para dar o curso no sábado, que não é fácil, é um momento de descanso para todo mundo, né? Um desses professores é o professor Marcos, que eu queria agradecer demais pela presença, para estar aqui nesse momento. E eu tenho certeza que esse curso vai fazer muita diferença para vocês. Aproveitem essa oportunidade. Eu sei que tem gente de todo lugar aqui. Hoje eu estou em Bambuí, eu sei que tem pessoas de Bambuí que se inscreveram, que me deixou muito feliz. Eu sempre falo com as minhas alunas que a gente só tem poder quando a gente mesmo conta a nossa história. Se a gente não contar a nossa história e deixar para outro contar, a gente está transferindo esse poder para um terceiro, né? E a gente só consegue contar a nossa história quando a gente tem conhecimento, porque conhecimento é poder. É esse essa nossa ideia, essa nossa pretensão, mas além disso, a gente queria que vocês aproveitassem esse espaço para formar redes. Eu sei que é mais difícil formar redes aqui virtualmente, mas a gente também tem um grupo de WhatsApp das meninas que fizeram parte do grupo no semestre passado, do qual a gente participa, outras meninas participam, e a gente queria convidar vocês também para fazer parte desse grupo de WhatsApp. Por quê? Porque a gente forma rede quando conhece gente. E quando a gente conhece gente de fora, gente de outros lugares, para quem a gente pode ligar, pode mandar uma mensagem, pode conversar, pode pedir, pode ter uma interlocução diferente, a gente tem aquilo que se chama no mercado de networking, né? Isso não é fácil de construir. A gente está abrindo esse espaço aqui para vocês abrirem os horizontes para outros caminhos. Se um dia precisar de alguma coisa, tiver dificuldade de acesso ao advogado, lá no grupo tem enfermeira agora, tem outras meninas que fizeram faculdade a partir do ensino médio que vão construir outras carreiras. E as mulheres começaram a construir essas redes e esses espaços de convivência há muito pouco tempo. Aproveitem esse espaço, vão lá para o grupo com a gente, conversem com a gente, vão ficar sabendo o que a gente está falando no dia a dia e vamos abrir o universo, né? Eu queria dizer que estou muito, muito feliz. Contem comigo para o que vocês precisarem a partir de agora no curso e espero que, de fato, esse espaço seja um espaço de crescimento, de convivência e de alegria. Estou vendo a Ana aqui embaixo, ela chegou agora, que é uma das organizadoras também que eu falei com vocês um pouquinho antes, e o grupo está de portas abertas, não só essa iniciativa, mas todas as outras para vocês poderem participar. Eu vou passar agora, então, para o professor Marcos, a professora Janete, se a professora Janete também quiser dar uma palavrinha, que é a professora coordenadora lá do grupo de pesquisa, e depois eu passo para o professor Marcos, vou ler o currículo dele, depois a professora Janete fala. Tá bom. Bom dia, pessoal. Então, eu trabalho lá no IDP com esses grupos de pesquisa e queria agradecer o interesse de vocês em participar e principalmente a professora Marilda e por proporcionar esse espaço aqui de debate, de conhecimento, né? E desejo que vocês tenham um excelente curso e qualquer coisa que precisarem, dificuldades ali no curso, entrem em contato pelo e-mail que eu enviei para vocês, né? Com o resultado e nós estaremos à disposição para ajudá-las ali no que for necessário. E eu desejo um excelente curso a todas. Obrigada, professora Janete. A gente, nas próximas aulas, a gente sempre vai ter alguém do Lidera aqui. Eu espero também poder estar no curso, porque eu também vou aprender com vocês, né? Em todas essas aulas, a gente também do grupo vai aprender, mas a gente vai, cada uma vai apresentar um dia, fazer essa interlocução com vocês, com os professores, até para tirar dúvidas e saber o que se vocês quiserem participar de outras iniciativas, vai estar aqui a Bianca, a Ana ou a Renata para auxiliar no que for preciso. E lá no IDP eu tenho certeza que o professor Janete também está com as portas abertas. Com certeza. Então, o professor Marcos, ele é professor do IDP também. Ele é doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, com sanduíche na Universidade Nacional de Colômbia, programa Abdias Nascimento da CAPES, mestre em Direito pela UNB, coordenador do GECAL, Grupo de Estudos em História e Constitucionalismo na América Latina, no IDP. E ele é autor do livro Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro, a experiência constituinte de 1823, diante da Revolução Haitiana, menção honrosa do Prêmio Thomas Skidmore 2018. Professor Marcos, é uma alegria e um orgulho, a gente tem muito orgulho do senhor, viu? Muito obrigada por estar aqui hoje e por se dispor a dividir nesse sábado um pouquinho de conhecimento com a gente. Obrigada, a palavra é sua. Opa, Marilda, bom dia a todos e a todas, né? Tenho só o Gabriel e eu aqui como homem, mas a todas, sobretudo.
Para mim é uma imensa felicidade estar aqui. Eu até estava conversando com vocês antes da gente abrir a sala, que esse é o espaço que eu gosto, né? Eu amo sala de aula, inclusive quem foi minha aluna, né, Renata, foi minha aluna no semestre passado, sabe que eu amo, me empolgo estar em sala de aula, inclusive nessas salas online, nossa. Mas eu sou uma pessoa muito de tentar construir a vida, né, e os processos de formação política, de pensamento crítico fora de sala, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui com você, Marildo, um prazer também te conhecer, com a professora Janete, que ela sabe desde que eu entrei no IDP, sempre, Janete, vamos fazer coisa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, tentando ocupar alguns espaços, com Bianca também conhecendo agora, a Rê, e a Ana também, que é uma felicidade. A gente estudou junto lá no UNB, fomos companheiros, inclusive acho que centro acadêmico, né, Ana? Mais de movimento estudantil, de projeto de extensão. Pessoa também que sempre viveu muito a universidade, ou esse processo de ensino superior, processo educacional, para além da sala de aula, né? Que eu sempre falo que a sala é importante, mas a vida fora dela também é extremamente relevante. Muitas vezes até um pouco mais do que a própria sala de aula. São complementares, melhor dizendo, né? Então, é uma alegria imensa estar aqui nesse sábado. Hoje a gente vai tentar conversar um pouco, né, para abrir o curso aqui promovido pelo Lidera, pensando em formação social do Brasil, muito dialogando isso com o que a Marilda acabou de dizer, né? A gente tem que se apropriar da nossa história, saber quem somos enquanto brasileiros, compreender que mundo é esse em que vivemos, particularmente esse do nosso país, né? É necessário um processo de construção crítica como cidadão, pessoas que querem ser lideranças como vocês, que desejam continuar intervindo na sociedade, conhecer que país é esse, né? Quais são as características, talvez, particulares da nossa formação social. Hoje, a gente tem só um dia para dar conta um pouco aí dessa formação social brasileira, que é muito difícil, né? O Brasil é um país extremamente complexo, com uma história extremamente diversa, com vários solavancos, idas e vindas, avanços, retrocessos, períodos democráticos, períodos autoritários, e que é um pouco ou quase impossível dar conta disso em 1h30, que é o prazo que a gente tem. Eu sempre falo para meus alunos, inclusive de formação social do Brasil, é impossível dar em um semestre, 1 hora é mais impossível ainda. Portanto, a gente não vai fazer uma história pormenorizada do Brasil, até porque esse não é o intuito do espaço, acredito eu. E sim levantar alguns pontos para a gente estabelecer um diálogo entre eu e vocês, para a gente conversar e tentar compreender como chegamos, né? A Ana até inclusive conversou comigo assim, Marcos, tenta explicar como é que a gente chegou no atual momento, né? Como é que a gente vive o Brasil dessa maneira que a gente vive hoje. Então eu vou levantar algumas bolas para vocês, tanto do ponto de vista temporal, pensar um pouco cronologicamente a nossa história, mas também de alguns aspectos que são muito modulares da formação brasileira, que são fundamentais, né? Que são bases que estruturam a nossa história e que muitas vezes nos constrói como um país diferente de outros países, semelhante, mas com certas particularidades. E tentando dialogar com vocês, que é o que eu sempre digo, que o que a gente estuda como Brasil na escola, na universidade, faz pesquisa, muitas vezes dialoga com o nosso senso comum, com aquilo que já sabemos sobre o Brasil, que a gente conversa, que a gente escuta do pai, da mãe, do tio, do amigo, que a gente senta num banco de praça e começa a falar desse país, dialoga com o nosso senso comum. Às vezes a gente tem que aprender a refinar esse senso comum ou também desconstruí-lo, que eu acho que é muito importante, né? Desconstruir algumas visões que a gente tem um tanto quanto não aprofundadas sobre o nosso país. Portanto, essa será a estrutura um pouco do nosso debate hoje. Fazer um pouco uma viagem temporal no Brasil e pensar elementos característicos da nossa formação social e aí focando muito um aspecto que é decisivo do curso para vocês, sobretudo como lideranças mulheres na sociedade brasileira, que é a questão de gênero, né? Como que a gente pensa a nossa história enfocando nas relações de gênero. E, como haveria de ser, é quase impossível pensar gênero sem pensar outras interseccionalidades, né? Outras dinâmicas que atravessam o gênero no Brasil, como classe, raça, região, urbanização, mundo rural, enfim, pensar um pouco o que significa gênero no Brasil, para a gente, inclusive, materializar um pouco essa categoria, né? O que significa ser mulher na nossa história brasileira.
E é um que a gente vai pensar um pouco hoje também, que eu acho que isso é fundamental para quem deseja intervir na sociedade, né? A gente não falar de sujeitos abstratos, mas de sujeitos concretos. Beleza, pessoal? Podemos, então, começar a nossa viagem. E, às vezes, eu falo rápido. Hoje, eu talvez fale um pouco mais rápido ainda, porque o tempo é curto. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me interromper, podem se inscrever no chat, podem mandar dúvidas por escrito. Eu vou deixar, as meninas têm meu contato também, a Ana, a Rê, a professora Janete, acho que o marido também, Bianca. Vocês podem me acessar depois também daqui do encontro para tirar dúvidas, referências bibliográficas. Marcos, eu gostei de tal coisa que você falou lá, que eu não aprofundei muito, porque não deu tempo. Tem como você passar uma referência, um vídeo, um texto, uma música, um documentário, qualquer coisa, a gente pode conversar. Vocês me enviam e-mail, me enviam mensagem no WhatsApp, que a gente mantém o diálogo. Porque eu acho que esse é o intuito, inclusive, como a Marilda disse, a gente aqui ser um espaço inicial, né? Continuar e prosseguir para frente nas redes e nos debates. Beleza, pessoal? Então, a Ana já está aqui, estou anotando as perguntas também. Beleza. Vamos para o slide. Vamos ver se vai dar certo. Eu já estou um pouco acostumado com essa dinâmica do Zoom, mas às vezes ela me dá uma brincadeira comigo, eu não consigo abrir. Vamos ver se eu consigo abrir o slide aqui para vocês, porque vão ser 5 slides da nossa dinâmica hoje. Só para confirmar o tempo, Marilda, é até 9h30, né? É o que a gente tem hoje aqui. Só para confirmar. Até 10h30, aliás, né? 9h30 não. Isso, 10h30. Eu estou olhando para o relógio aqui e falando a hora que eu estou olhando. Então, temos aí 57 minutos. Vamos no The Flash aí da nossa história. Deixa eu abrir o compartilhamento. Vamos ver se vai. Tá aparecendo para vocês aí, pessoal? Esse slide aí, Formação Social do Brasil. Sim, Marcos, está ótimo. Graças a Deus, porque isso aqui, se chegamos aqui e deu certo, então o resto vai desaguar com mais tranquilidade. Formação Social do Brasil, que é o tema de hoje, o meu nome, o curso, né? Então, não precisamos aqui desse slide de apresentação. Vamos para o segundo, minha gente. Que país é esse? Aquela famosa música do Legião Urbana, lá do segundo disco deles, que é o refrão da música, perguntando, né? Que país é esse? Que talvez seja um pouco aquilo que norteia o nosso encontro de hoje. E aí tem 3 perguntas que vão atravessar os próximos slides. 3 perguntas que, acredito eu, são importantíssimas, que qualquer pessoa que viva num país, e obviamente não só no Brasil, deva fazer constantemente na sua vida, caso ela queira ali construir aquela sua vida nacional. Apareceu um negócio amarelo aí, acho que não fui eu, foi alguma coisa que aconteceu. Mas, enfim, que pretende construir a sua vivência em determinada nação de maneira cidadã, com responsabilidade, né? Com solidariedade em relação aos demais, né? E aí, uma pergunta bem geral, que inclusive eu queria escutar vocês, né? Se umas 3, 4 pessoas falassem, para eu ter uma noção do que passa na cabeça de vocês aí, que é essa primeira, né? Qual a primeira coisa que vem à cabeça quando vocês pensam em Brasil? Primeira coisa, aquilo que o Brasil é tal coisa. Aí vocês veem na hora, no laço, aquela que é algo que está bem na nossa frente como sociedade brasileira. Tem uma pergunta seguinte, vou até abrir o bate-papo aqui para ver se eu consigo acompanhar, né? Já tem ali político, desigualdade social, diversidade, eu penso em cultura diversa e extensa. Enfim, daqui a pouco eu olho lá. Bom que já estão participando. B, vocês já pararam para pensar de onde veio e o que formou historicamente a população brasileira? Porque é o que para a gente pensar, a gente não pensa muito isso, né? Por exemplo, a gente abre essa reunião aqui no Zoom, né? Ou a gente entra numa sala de aula, a gente vê, em geral, né? Nem sempre, mais gente com muitas faces diversas, né? Que foi até uma palavra que apareceu ali, diversidade, pluralidade. O Brasil é um povo que tem gente diversa, né? Por que será que tem tanta gente diversa no Brasil, né? E que às vezes não se expressa nos lugares de poder, nos lugares de tomada de decisão.
gente anda na rua, muitas vezes, vê um Brasil muito diferente daquele que a gente vê na televisão, decidindo por nós. De onde é que veio essa população, né? Como ela se conformou historicamente? Já eu leio ali de vocês. Por fim, para vocês, o que seria ser cidadão brasileiro? E aí é uma pergunta um pouco mais específica, porque essa palavra cidadão ela tem uma densidade histórica muito forte. Ela significa ali que ser cidadão é ter direitos e deveres. E mais do que isso, ser cidadão, Marida me corrija, ela que é professora de direito eleitoral, mas é até a capacidade também de fazer parte do contrato nacional. Você poder intervir ali na ordenação da nossa sociedade, né? Muitas vezes se expressa em termos de direito com a capacidade de voto e de ser votado. Ali você vira um cidadão pleno, né? Além dos direitos civis, direitos sociais, você também tem os direitos políticos, que seria a capacidade de votar e ser votado, ou seja, de poder potencialmente intervir ali no nosso contrato social, na nossa ordem normativa. Enfim, o que seria ser cidadão brasileiro? Para além disso, essa capacidade de se votar e ser votado, mas ter direitos e deveres. O que seria isso para vocês? Será que todos os brasileiros apresentam a mesma capacidade de ser cidadão? Pensando em termos de região, em termos de gênero, de raça, de classe, dentro de uma mesma cidade. Em Brasília, por exemplo, não sei se muitos de vocês talvez não moram aqui em Brasília, mas na cidade de vocês, os que moram no centro, os que moram na periferia, será que essas pessoas têm os mesmos direitos, as mesmas obrigações, os mesmos deveres? Será que o Estado as trata de maneira igual? A própria sociedade civil? Enfim, vocês já estão aqui, eu estou vendo que o chat está bombando. Gostaria, pessoal, de abrir o microfone para alguns de vocês, umas 3, 4 pessoas que gostariam de falar para a gente responder a primeira pergunta. Desenvolver um pouco mais, porque eu já vi que tem palavras ali no chat. Eu vou dar uma olhada enquanto vocês falam. Coisa breve, para a gente também não ficar muito aqui no nosso primeiro slide. Alguém gostaria de falar? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Ainda botei coisa, assim, pode ser uma coisa bem abstrata, inclusive. Quando vocês pensam em Brasil, até para escutar a voz de vocês. Riqueza cultural. Foi Ana Júlia que falou? Isso. Ana, por que você acha que o Brasil tem tanta riqueza cultural? Que de fato temos. Por que você acha? Porque, assim como aqui, eu sou gaúcha, né? Aqui no Rio Grande do Sul temos uma tradição, lá para cima são outras, e assim indo, e o povo brasileiro, nem todos têm a mesma cultura, e isso é uma riqueza enorme, né? Um país muito diversificado nessa questão. Exatamente, né? Eu que já fui algumas vezes no Rio Grande do Sul, o próprio Rio Grande do Sul, dentro dele tem uma diversidade, né? Porque às vezes quem é de fora olha assim, não, o Rio Grande do Sul é tudo igual, o sul do Brasil. Não, tem diversidade interna. O sul já também diferencia um pouco das demais regiões. É um país muito diverso, né? Dentro de uma cidade, pegando a capital, né, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, dentro de Porto Alegre a gente encontra muita diversidade, né? Em todos os sentidos, né? Termos culturais, políticos, a prática esportiva, né? O Grenal aí, falar que é igual, ser gremista, ser colorado, enfim, tem uma diferença, né? Essa diversidade e riqueza, né? A gente é um povo rico em aspectos de expressividades culturais, aí nas suas mais diversas dimensões, musical, literária, religiosa, artística em geral, teatro, pintura, cênicas, enfim. O que mais, minha gente? Vocês estão colocando coisas pesadas também ali no chat. Vamos ver. Dá para escutar? Tem 2 pessoas, tem a Nicole Pode e falar primeiro, pessoa. Nicole. Eu penso em intolerância, seja ela religiosa ou intolerância, em geral. Intolerância. Sim. Por que você acha, Nicole, que é um país intolerante? Como, por exemplo, do ponto de vista intolerante religiosamente? As pessoas se baseiam muito na Bíblia, por exemplo, em questões muito polêmicas, sabe? Tipo no caso da menina de 10 anos que foi estuprada e ela acabou engravidando, né? E aí, isso, pra mim,
Eu vi que assim, a gente está muito atrasado nessa questão. Que é uma questão, né? Eu vou passar a palavra para outra pessoa que pediu, que estava na... Vocês pediram juntas, que é uma questão que é interessante, né, Nicole? Muitas vezes, não sei se você... Vou te perguntar, ver se você concorda comigo, porque às vezes pode ser o professor tirando coisa da cabeça dele, mas que às vezes o Brasil constrói a sua imagem, inclusive para o exterior, para o estrangeiro, com um país tolerante, né? O contrário, cordial, acolhedor, solidário, que respeita a diferença. Parece uma visão que às vezes é construída, né? Eu acredito que essa visão está sendo desconstruída nos últimos anos, né? Que a gente não consegue mais sustentar isso, inclusive perante o mundo. Mas que foi uma visão muito tempo construída, né? De que éramos esse povo acolhedor. Ou como... O povo LGBT também, ainda existe muita violência com eles. A gente vai pensar isso um pouco, né? Que talvez, de fato, o Brasil é um povo que tem uma população muito solidária. Não vou dizer que isso não existe, solidária, que às vezes se junta na diversidade, que consegue acolher aquele nosso bordão popular, né? Uma casa come um, come dois, come três, come quatro, que de fato a gente consegue ver esses laços. Mas, por outro lado, a gente também vê muito isso que você colocou, né? Um país intolerante, e eu acho que nesses tempos de pandemia, um país também muito indiferente em relação aos seus semelhantes, né? Talvez a pandemia explicite que no mundo a gente talvez seja a nação que mais foi indiferente ao caos, à morte que o Covid-19 poderia gerar na sua população. A gente vai pensar um pouco, né? Por que é um país que tem, por um lado, essa solidariedade, mas por outro é um país também muitas vezes indiferente. E como você disse, um país também intolerante, religiosamente, com LGBTs, com mulheres, com população negra, com periféricos, pobres. Por quê? A gente vai pensar isso um pouco hoje também. Para a próxima pessoa, Kayla falou, pode falar no microfone. Tem duas pessoas na fila, né? Acho que tinha uma outra e tem Kayla. Para a gente finalizar essa primeira parte. Enquanto eu leio aqui no chat. Eu acho que, a primeira coisa que eu penso quando falo em Brasil, eu penso nos que os estrangeiros estereotipam que é o Brasil, que acho que também é uma característica brasileira de pensar o que o outro está pensando, e também tem essa lembrança do eurocentrismo, da gente se importar mais com o que é estrangeiro, com o que é da Europa, com o que é estrangeiro, do que o que é brasileiro de fato. Então eu penso nos estereótipos eu penso em como o Brasil é desqualificado, como o Brasil é considerado como só país do futebol, do país das mulheres com corpo estereotipado, da subjetificação feminina. E eu penso nisso, de como a gente mesmo no Brasil tem essa dificuldade de expressar o que é o Brasil pela desqualificação que ele tem aos olhos dos estrangeiros. Massa, Júlia, que eu acho que essa é uma questão, né? Já te passo aqui, cara, que é a questão de esse espelho, né? Espelho muitas vezes que nós ajudamos a construir. Eu sempre gosto de pensar, por exemplo, o exemplo da Globeleza, né? Que nos últimos anos mudou um pouco, tentando diversificar o que significa a Globeleza ali. Mas o que era a Globeleza que invadia as televisões brasileiras todo início do ano, desde o começo de janeiro, passando o Réveillon? Era uma mulher, né, dentro ali, entre aspas, que a gente vai discutir um pouco essa categoria, a categoria de mulata, uma mulata seminua, dançando e construída por um estrangeiro, pelo Hans Donner, né, um alemão. E que isso tentava expressar uma certa brasilidade, né, que tinha raça, gênero, lugar de classe, e que construía esse Brasil carnavalesco, né, que às vezes não tem nada a ver com a nossa realidade. Enfim, pensar um pouco nessa visão que nós, ainda mais por valorizarmos muito o estrangeiro, construímos para vender e para exportar. Inclusive, tem um termo horrível, que eu acho que vocês também conhecem, que foi muito comum no Brasil, que era o que reúne essas duas coisas, né? As questões de gênero, de raça e essa visão subalterna que temos em relação ao estrangeiro, que era mulata tipo exportação, né? O que isso significa dentro do nosso país, né? Dessa construção representacional sobre as mulheres. Vamos passar para a Kayla, que aí a gente vai passar para o segundo slide, minha gente, porque senão a gente vai ficar aqui no bate-papo. Diga lá, cara, que é Kayla, eu nem sei, porque tinha duas pessoas, né? Aí... deixa eu só ligar, olha. Oi, eu sou a Kayla, gente, vou desligar a câmera porque eu tenho vergonha. Ô, mulher, fala com a câmera ligada, depois eu não me sentir só. Só tô vendo Ludmilla aqui, pô, que aí você fica com a câmera ligada. Tá bom. Eu gostei muito do posicionamento de todas as outras meninas,
Gente, Mas, eu não assim, acredito que eu tinha a câmera ligada. Enfim, mas independente de tudo que ocorreu, a formação no Brasil foi algo muito complexo e complicado. Até hoje a gente estudar isso é um pouco complicado, mas a gente não pode esquecer que, independente de falar de tudo que aconteceu em relação à Europa, a exploração portuguesa, mas isso faz muito parte da nossa cultura. A gente querer fingir que isso não aconteceu é complicado porque juntou tudo. Querendo ou não, o Brasil, a diversidade é a principal característica do Brasil. Eu vejo como a principal característica do Brasil a diversidade. Por mais que quando eu comecei a estudar, entrar um pouco a fundo nesse assunto, eu senti um pouco de raiva da questão europeia e tudo, mas faz muito parte da construção social do Brasil. Então, a pergunta, né, de onde veio historicamente a população brasileira, são várias, e isso é o que enriquece, né, a nossa cultura. Várias, tanto europeia, africana, indígena, principalmente a indígena também, porque eles já estavam aqui. Então, é válido, sim, reconhecer toda a tristeza que trouxe, sim, essa exploração, mas a cultura, a forma que juntou tudo, é muito bonita. Aí é isso, gente. Beleza, cara. Que acho que é isso, né? A gente vai pensar um pouco como é que essa diversidade se formou e ela é um processo atravessado, obviamente, pela violência. A gente vai ver que violência é essa, rapidamente, hoje, ou quais violências são essas, como elas repercutem hoje, mas isso não nega que, de fato, o Brasil é um país diverso, multicultural, como vocês colocaram também, e que aqui se constrói muitos processos de resistência também, né? De tentativa de construção de um outro Brasil, de luta, sobretudo, por cidadania, né? Por melhores condições de vida, por direitos, que é algo extremamente importante, né? Vocês comentaram aqui no chat, é difícil ver todos os comentários, mas tem um comentário sobre Brasília, né? Brasília, essa cidade modernista, né? Que inclusive tenta pensar o projeto moderno brasileiro por meio do urbanismo. Tem como vocês comentaram, deixa eu ver só quem foi, a Ana Vitória, né? Que Brasília constrói essa modernidade brasileira em termos urbanos, mas com grande processo de exclusão. E ali, talvez, uma dessas primeiras cidades satélites, que é a Ceilândia, né? Que Ceilândia é uma corruptela, né? Um prolongamento do CEI, Centro de Erradicação de Invasões, né? De pessoas que moravam no centro de Brasília e que foram levados para essa cidade satélite, né? Hoje uma das maiores cidades satélites de Brasília, uma das suas mais representativas. Vocês falaram de documentário, tem um filme que se chama Branco Sai, Preto Fica, que trata um pouco desse processo de exclusão na formação de Brasília, mas que reflete um pouco sobre o processo de exclusão na formação brasileira. Eu recomendo muito esse filme, do Ardila Queiroz, aqui de Brasília, inclusive da Ceilândia. Beleza, pessoal? Foi obra do Paz, né? O Pai, o primeiro ano. Top! Então vamos, pessoal. Foi bom já esse nosso bate-papo. Eu estou aqui de olho no cronômetro para a gente não demorar muito. O próximo slide, vamos ver se ele vai. Graças a Deus foi. Nós não nos prolongaremos muito nele, tendo em vista que ele é uma coisa mais para a gente se localizar, né? Cronologicamente, pensar o que acontece estruturalmente nesses grandes 3 períodos históricos brasileiros. Hoje, muitas pessoas questionam um pouco essa periodização, né? Ou esse recorte temporal da história brasileira, que é o hegemônico, né? Brasil colônia, Brasil império, depois independência, e depois da queda da monarquia, Brasil república, que seria o que vivemos até hoje. Tendo em vista que se questiona essa temporalidade, pois ela é muito baseada em aspectos formais ou legais, transições de regimes políticos, né? Uma colônia, depois um país independente na forma de monarquia, posteriormente república, independente, mas aí já república. Se questiona que essa visão, a partir dos regimes políticos, apaga ou relativiza processos de continuidade. Que, por exemplo, muitas vezes o Brasil colônia não se diferencia em profundidade do início do Brasil Império. E mais do que isso, que algumas estruturas do Brasil colônia repercutem profundamente lá no Brasil República e até hoje, muitas vezes, né? Há processo de continuidade e de diferenças que não cabem nessa trilogia aí, colônia, império e república. Ou a própria república, né? Que é extremamente diversa.
um período de democratização como esse que supostamente vivemos, e períodos de autoritarismo, de ditaduras, né, como a ditadura Vargas e a ditadura militar. Enfim, mas como essa é a nossa periodização ou temporalização, ou a cronologia mais colocada, a gente vai seguir ela nesse primeiro slide, para a gente pensar o que surge nesses 3 períodos que são muito marcantes para a história brasileira e que talvez expliquem até hoje algumas características da nossa formação social. O Brasil, como a Kayla colocou, inclusive, é um país de colonização portuguesa, né? É um país no qual povos nativos já viviam nessas terras, mas que a gente, por muito comum e até por um viés do limite da nossa historiografia, que é muito eurocêntrica, a gente geralmente começa contando a nossa história, por mais que a gente consiga fazer remissões ao período pré-cabralino, ali em 1500, que é um momento também sintomático da história do mundo, porque é o momento em que a Europa, pela primeira vez, por mais que tenha algumas narrativas que dizem que vikings já tinham chegado na América antes, na América do Norte, mas que há esse primeiro contato mais geral entre Europa ou o mundo, da Europa, da África, da Ásia, com a América, né? Com as Américas como hoje conhecemos, né? Especialmente ali em 1492, que é quando Colombo chega na ilha de São Domingos, né? Na ilha de Espanhola, que é hoje onde é a República Dominicana e Haiti. Enfim, é uma época, portanto, de fusão de mundos, né? Histórias que muitas vezes caminhavam de forma paralelas, a história americana e a história do restante do mundo, sobretudo África, Ásia e Europa, estão saindo umas listas aí que não é eu que estou fazendo, não sei o que é. Se fundem, elas começam a caminhar de maneira mais articuladas, né? E, particularmente nessas terras que hoje chamamos de Brasil, se dá a colonização portuguesa, né? Pelo Império Português. E acho que é algo que a gente pode já se perguntar, né? Por que diabos o Brasil foi colonizado por portugueses? Se a gente pega o mapa mundi hoje, né? Portugal é um país pequeno, hoje tem 10, 12 milhões de habitantes, hoje, né? Para a gente pensar. Pequeno, na Península Ibérica, e que consegue não só chegar, dominar no sentido de marcar uma presença muito grande do outro lado do Atlântico e duradoura. Até 1822 seremos uma colônia portuguesa, mesmo com assédio francês, inglês e holandês. Por que será que Portugal nos colonizou ou colonizou essas terras? Porque Portugal, minha gente, naquele contexto, naquele momento da história, lá nos 1400 para os 1500, era o primeiro, junto com a Espanha, Estado-nação moderno. Ou seja, tinha uma organização social e política mais dada. Uma classe comercial viajante, ou seja, afeita às grandes navegações, já consolidada, inclusive em aliança com a própria monarquia portuguesa. Isso permitia que Portugal não só chegasse, naquele momento, nas Américas com uma boa presença, mas Portugal dominava praticamente todo o mar. Ele tinha os entrepostos comerciais na África e tinha os principais entrepostos comerciais na Ásia. Portugal dominava ali a Índia e estava chegando no Japão. Ou seja, do Japão às Américas, Portugal e, sobretudo, os comerciantes portugueses marcavam presença. Ou seja, tem até uma questão, Portugal foi uma das primeiras nações a se unificar após o Império Romano. Exatamente, Júlia. E isso se dá lá em 1396, se eu não estou enganado, né? Às vezes eu me confundo na data, que é a Revolução de Avis, que é quando se forma o Estado português. Enfim, é exatamente isso que a Júlia colocou. Não só essa unificação, mas a formação de uma classe dirigente burguesa, comercial, mercantil, permite que Portugal protagonize as grandes navegações. Não só protagonize, mas consiga iniciar um processo duradouro que vai ser turbulento, obviamente, de colonização da América. Nesse primeiro momento de colonização, começa a ganhar uma característica que é fundacional da história brasileira. Posso sim, Ana, que é a questão de Portugal
se unificando como Estado-nação. No final, Ana, do século XIV, ou seja, os 1300, há ali na Península Ibérica um conflito colocado. A Espanha, a monarquia espanhola, o Reino de Castela, quer invadir o oeste da Península Ibérica, que é onde se localiza Portugal. E há, de fato, o início desse processo de invasão. Na Península Ibérica, nesse oeste, ainda não há um Estado consolidado. Há o povo português, nações portuguesas, mas não no caráter de um Estado nacional. Castela vai e começa uma invasão ali daquela região. Nessa região, onde habita o povo português, já há emergindo uma classe burguesa, uma classe comerciante, atrelada a um comércio marítimo, sobretudo com a África e o leste da Europa, né? A Ásia, aliás. E na iminência dessa invasão, essa classe articula uma resistência inclusive popular, não só dos comerciantes, mas também das classes trabalhadoras portuguesas. E ela se une com o rei para repelir a invasão do Reino de Castela, o rei de Portugal. E essa burguesia consegue repelir a invasão, ganha a guerra contra Castela e protagoniza uma revolução social, a chamada Revolução de Avis. O que é essa Revolução de Avis? Lá no final do século XIV, no final dos 1300, portanto. A Revolução entroniza o rei de fato, o rei de Avis, inclusive. Esse rei vira um monarca, agora de um Estado-nação que inexistia naquele momento, o Estado-nação português. E o que significa um Estado-nação? É uma organização política com território delimitado, com leis universais para todos aqueles que habitam aquele território e com um programa e um projeto político unificador. É isso que acontece com a Revolução de Avis. Os burgueses conseguem repelir a invasão de Castela e conseguem entronizar um monarca. Esse monarca vira ali o primeiro monarca do Estado-nação português. Isso permite uma organização política que vai facilitar que Portugal, com maior organização, especialmente os seus comerciantes, protagonizem as grandes navegações. Portugal vai explorar a costa da África, procurando inclusive um caminho marítimo para as Índias, vai encontrar esse caminho no final do século XV, no final dos 1400, e também vai conseguir chegar do outro lado do Atlântico, nas Américas. Ou seja, essa unificação portuguesa permite que Portugal saia na frente ali na expansão marítima. Beleza, Ana? Deu para pegar um pouco? Só para dar... Eu falei um pouco rápido, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui só nessa coisa do Portugal. Deu para pegar, Ana? Deu sim. Show! E qualquer dúvida que vocês tiverem, querem aprofundar nesse assunto e tudo mais, vocês me contatem depois. Nesse contexto que Portugal chega no Brasil, né, que os portugueses, aliás, melhor dizendo, chegam no Brasil, começa uma tentativa de ver qual vai ser a forma de colonização. Porque o latifúndio, que vai caracterizar a história brasileira, não era algo dado para os portugueses. Pelo contrário, Portugal tinha entrepostos comerciais na Ásia e na África, no qual não havia latifúndios. Eram entrepostos de mercadorias. Portugal chegava nesses lugares e, por exemplo, trocava bens produzidos na Europa por pimenta, tecido, escravizados, ouro, metais preciosos em geral. Enfim, não era característica de Portugal fazer esse tipo de colonização na Ásia e na África, até então. Mas no Brasil a gente desenvolve o grande latifúndio açucareiro. Por que isso acontece no Brasil? São várias convergências históricas, mas sobretudo interesses econômicos e políticos e a percepção da viabilidade daquele negócio poder ser lucrativo. Portugal, aportando no Brasil e sabendo que aquela região seria assediada, lega grandes faixas territoriais, primeiras capitanias hereditárias, depois outras formas de concessão de propriedade para nobres portugueses que vêm aqui residir. Boa parte das experiências não vão dar certo, mas algumas, como na Bahia, no Recife e no Rio, vão paulatinamente dando certo. Doar essas capitanias para essas pessoas, essas grandes faixas de terra, era uma forma de garantir presença humana naquelas terras para que outras forças europeias não as tomassem.
Ao mesmo tempo, na África, numa ilha africana de São Tomé, havia o início de uma experiência de latifúndio açucareiro, uma ilha chamada de São Tomé. Inclusive, até hoje se chama São Tomé, um país independente hoje. Houve essa primeira experiência da plantação de açúcar baseada no trabalho escravizado. E se vê que dá lucro, que é possível você ter um espaço tropical, um tipo de colonização para residir, para fixar residência ou fixar povoamento baseado no latifúndio açucareiro e no trabalho escravizado que dê lucro. E isso começa a ser desenvolvido no Brasil, ali na colônia, até ganhar feições bastante identitárias ou bastante marcantes na nossa formação social. Como a Cibele colocou, posteriormente, já no Brasil independente, que a gente vai falar, vem o café, substituindo o açúcar, que vai entrar numa crise no início do século XIX. Enfim, portanto, a colônia inaugura esse modelo de exploração, que é hegemônico. Há outras formas de viver na colônia naquele momento, inclusive como português. Mas o que molda a nossa formação social é o grande latifúndio açucareiro. E aí tem uma característica. É um latifúndio baseado numa mão de obra específica, que não é, em geral, indígena e, em geral, não é assalariada. É uma mão de obra de africanos escravizados. E isso vai nos moldar, como a gente vai ver no próximo slide, em aspectos culturais, históricos, simbólicos e também sociais e políticos. Essas são essas questões que a colônia nos lega. Uma colonização portuguesa baseada no grande latifúndio açucareiro, agroexportador e numa escravidão que vira a grande raiz da nossa sociedade, né? É um país constituído muitas vezes por escravizados, que era a maioria, inclusive, dessas faixas de colonização portuguesa. E, obviamente, eu coloquei aqui apenas um exemplo. Esse processo, meu Deus, só deixa eu voltar aqui, sempre houve resistência, né? Por exemplo, a gente pega ali na colônia Palmares, né, que foi uma confederação de quilombos. Não era as únicas organizações quilombolas, mas Palmares resistiu por mais de 100 anos, né? Por quase um terço do período colonial. É muito tempo. Inclusive, Palmares tinha mais habitantes do que Recife e Salvador, por exemplo, que eram as duas grandes cidades brasileiras naquele momento. Ou seja, sempre houve resistência. Os indígenas conseguiram fazer por muito tempo um cordão sanitário que impediu a colonização de chegar nos sertões brasileiros, né? Isso vai ser depois desencadeado na Guerra dos Bárbaros, também na época ali da derrocada de Palmares. Enfim, houve resistência a esse processo, houve dinâmicas diversas. Mas, a grosso modo, é essa colonização do latifúndio açucareiro, baseado na mão de obra do africano escravizado, que nos forma como sociedade. No Brasil Império, que vai surgindo desde ali do início do século XIX, porque o mundo passa por uma crise entre os 1700 e os 1800. Não é uma crise, é um momento revolucionário, inclusive. No final do século XVIII, né, nos 1700, a gente vive um momento de revoluções pelo mundo. Revolução Francesa, as guerras de independência norte-americana, talvez uma das maiores, a revolução que mais impactou o Brasil, que é a Revolução Haitiana, as guerras de independência latino-americanas, enfim, começa a andar e a história do mundo vai se acelerando, vai mudando, o processo político vai mudando as ordens até então vigentes. E isso vai afetando o Brasil. Acho que não sei se alguém queria falar. Isso vai chegando no Brasil também, né? Esse desejo, talvez, de se independentizar e de romper, inclusive, com o contrato colonial, que, de alguma maneira, impedia o grande lucro das elites já abrasileiradas, né? As mercadorias que eram produzidas no Brasil passavam por uma taxação imensa de Portugal e, além de tudo, eram direcionadas a ser vendidas para comerciantes portugueses, né? O exclusivismo colonial. E isso ia meio que prendendo as elites que aqui já habitavam. Vai gerando, portanto, um sentimento de descontentamento dessas elites. As classes populares também, sabendo o que está acontecendo no mundo, essas insurgências revolucionárias, também vão querer disputar aquele momento. A gente não vai entrar muito nas disputas da independência, mas o que acontece como consequência desse processo global é que o Brasil vai se independentizar ali em 1822. É um momento extremamente turbulento e que vai prosseguir ali no primeiro reinado e no período regencial também, de disputas, de facções, de revoltas, de insurgências populares, escravizadas, mas o Brasil se forma como um país
não mais colonial, agora como país independente, com uma forma de poder específico que é a monarquia. No entanto, essa independência, sobretudo porque a elite política que aqui já existia consegue dominar esse processo de independência ou hegemonizá-lo, consegue manter a ordem colonial, o grande latifúndio e o trabalho escravizado do africano. Aí com uma diferença. Agora o café vira o nosso grande motor econômico. Ainda é o trabalho do africano escravizado, mas agora é o café, porque o açúcar, sobretudo produzido no Brasil, passa por uma crise no século XIX, porque ele passa a ser produzido em outros lugares do mundo, inclusive na Ásia, e a Europa começa também a produzir o açúcar oriundo da beterraba. E isso gera uma queda do açúcar brasileiro, do preço do açúcar brasileiro. Aí o Brasil vai ter que procurar outro bem para exportar, e é o café que já estava emergindo no nosso Sudeste. Isso explica, inclusive, que o processo econômico e político do Brasil gira do Nordeste para o Sudeste com a independência. Enfim, é nesse período do Império que conhecemos também o apogeu da escravidão, de 1822 a 1850, e o declínio da escravidão a partir da Lei Eusébio de Queiroz, que interrompe o tráfico em 1850, até a abolição em 1888. E no Império também surge uma questão que não havia no período colonial. Que questão é essa? Que é a questão de ser cidadão. Quando éramos colônia, haviam súditos. Era o que existia no Brasil. Essa ideia de cidadão é a ideia, inclusive, moderna, né, que começa a surgir já no final do século XVIII. Na colônia eram súditos. Essa ideia de direito político, de votar e ser votado, não era um debate colocado. Com o Império, com uma Constituição, inclusive, de 1824, surge a questão: quem é que pode votar e ser votado no Brasil? Quem é que pode ser parlamentar, que pode ser senador, deputado, pode concorrer a cargos políticos? Ou seja, começa a discutir a cidadania. E isso gera tensões sociais, obviamente, tendo em vista que era um país extremamente senhorial, né? E com uma grande faixa de escravizados ou de libertos. E há uma construção, muitas vezes, autoritária ou excludente da cidadania, na medida que excluía mulheres e escravizados. E os libertos só tinham uma cidadania mediada, não poderiam, por exemplo, concorrer a cargos políticos e tudo mais. Ou seja, uma cidadania extremamente restrita que surge ali no nosso império e que, inclusive, isso tem efeitos até hoje. Uma construção de uma grande faixa de pessoas como subcidadãs desse país, a sua grande maioria, inclusive. Enfim, minha gente, para a gente caminhar, porque eu estou me delongando um pouco aqui nesse primeiro, que eu falei que ia falar mais rápido, né? Posteriormente vem o nosso período, né? Brasil República, que em 1889 é a atualidade. Quais que são os grandes fenômenos, talvez, ali do nosso Brasil República? A gente vai conhecer um processo maior de industrialização e de urbanização, inclusive com grande êxodo rural, desde o final do século XIX, mas sobretudo no início e até a metade do século XX. A gente vive esse fenômeno até hoje, né, de urbanização acelerada. Mais recentemente, a partir dos anos 80, a gente conhece um fenômeno também de reprimarização da economia brasileira, que é um processo de destruição da indústria nacional. O maior processo de destruição de uma indústria nacional do mundo que vivemos nos anos 80, nenhum outro país no mundo conheceu o que o Brasil passou desde então. Que é o processo de volta do latifúndio ou de retomada do protagonismo da economia brasileira, do latifúndio, desde os anos 80 até hoje. Inclusive no momento que vários países periféricos se industrializavam, como China, Vietnã, os países do leste asiático, o Brasil se reprimarizava, ou seja, voltava para o passado. Isso explica um pouco algumas dinâmicas do nosso Brasil presente. A República também é um período que tem democracias, mas tem períodos autoritários, né, de refluxo cidadão, como Estado Novo, lá a partir de 37 até 45, apesar do Vargas já estar no poder até desde os anos 30, mas ainda não tinha uma característica de uma ditadura, e a ditadura militar de 64 a 85. E o período que a gente vive hoje da redemocratização, né, 88 até os dias de hoje, né, os limites, inclusive, dessa redemocratização, que muitas vezes mudou várias coisas, mas também outras questões se conservaram e muitas vezes voltaram com mais força do que imaginávamos, né? Enfim, é um período de disputas também, novos sujeitos, entre eles vocês, mulheres, né, que tomaram cada vez mais a esfera política brasileira nos últimos anos, apesar de, como a gente vai ver, ainda tem muitos limites.
Beleza, pessoal? Se recolonizava. O que acontece, minha gente? A industrialização. Vou falar rápido, Giovana. O Brasil, no início do século XX, era um país extremamente rural, né? A nossa economia, inclusive, era baseada ali no café. Inclusive, se representava na política brasileira por meio do café com leite. Era um país que vivia em torno ali das safras produzidas pelas zonas rurais, né? Pelo setor primário, no caso. Quando vem a Era Vargas, sobretudo ali naquele momento, há um processo de industrialização do Brasil. Esse processo inicia nos anos 20, mas vai se consolidando nos anos 30, com nacionalizações, com tomada de construção de grandes obras, o crescimento ou a emergência de uma classe burguesa no Brasil, não só mais primária, né, do setor rural, mas também uma burguesia industrial no Brasil. Nos anos 30, e isso continua. Essa industrialização é um voo um pouco de galinha, porque ela acontece nos anos 30, ela não continua numa progressão muito alta, até as 1040, 50, 60, e a partir dos anos 70 já se vê um refluxo. E nos anos 80, o que acontece? O Brasil começa a adotar políticas de abertura econômica, de desincentivo à indústria nacional, que matam esse processo desde os anos 30 de industrialização. As nossas fábricas começam a minguar. E a gente começa a voltar a ser dependente extremamente do setor primário. E mais do que isso, esse setor primário, por meio de alianças com o nosso Estado, começa a receber muitos recursos também do Estado, investimentos para que ele amplie. Por isso que a gente vai, inclusive, ver políticas, né, como o Proálcool, para desenvolvimento da cana-de-açúcar, ou as políticas em torno da soja nos últimos governos. Enfim, há investimento público para o Brasil se primarizar e não há uma construção de uma agenda para a industrialização. Já leu aí, Ana. E ao mesmo tempo que o Brasil vai se reprimarizando, e ao meu ver, vai voltando para o que éramos desde a colônia, um país baseado na economia primária, há outros países com histórico similar ao nosso, como a China e o Vietnã, que eu citei como exemplo, mas a gente pode pegar a Coreia do Sul, os países do leste asiático, que vão se industrializando de uma maneira muito absurda. Inclusive roubando as fábricas que existiam no Brasil, né? Não é roubando no sentido de roubo, mas no sentido de que as fábricas que aqui existiam vão para lá. Beleza? E isso a gente entende um pouco a dificuldade que temos hoje, inclusive, de desenvolvimento econômico, à medida que é um país primário. Exatamente, Ana. Exatamente. E isso é algo que os economistas sempre falam, né? Uma economia pujante, uma economia, no mínimo, estável, ela tem que ser uma economia diversa. Ela tem que ter setor primário, obviamente, mas ela tem que ter os outros dois grandes setores, que é o setor de serviço, o comercial, e o setor industrial. E no Brasil, hoje, o que temos, em geral, é só o setor primário. E isso gera uma balança comercial extremamente desfavorável, à medida que a gente exporta bens primários, que não são valorizados, e importamos bens manufaturados. Ou seja, parece que eu estou falando da colônia, mas estou falando do Brasil de 2020, né, minha gente? Vamos para frente aí, porque senão a gente não anda, né? O professor já falou demais. Pessoal, esse quadro é para a gente pensar um pouco. Beleza, o Brasil, cronologicamente, é isso. Mas em termos demográficos, o que esses processos históricos trouxeram para a nossa sociedade, né? E o Brasil, como tem um historiador que eu gosto muito, que é o Luiz Felipe de Alencastro, fala que o Brasil se formou com duas grandes massas humanas. Massas de trabalhadores, é bom dizer. Foram elas que conformaram a nossa sociedade, os nossos hábitos, as nossas formas de relações sociais, o poder para trazer essas pessoas, conformar inclusive os aspectos da violência social no Brasil. Que duas massas humanas são essas? Uma de africanos e uma de europeus. E se engana, quem acha que é de europeus é de portugueses. A grande massa humana de europeus é aquela que vai vir na segunda metade do século XIX até o início do século XX, que é dos imigrantes, na sua maioria italianos, obviamente portugueses também, mas italianos, alemães e espanhóis. Enfim, por que talvez a gente pense nessas duas grandes massas? Porque, de fato, são os números dizem muito sobre isso. A primeira, que vai do século XVI, ou seja, dos 1500 até 1850, é de africanos. E aqui uns números para vocês pensarem. De cada 100 pessoas que chegavam no Brasil
até 1850, 87 delas vinham em porões e navios negreiros. Ou seja, 87% das pessoas que vieram sobre os mares vieram como escravizadas para o Brasil até 1850. É muita gente, pessoal. Das cerca de 12 milhões de pessoas africanas que foram raptadas na África para as Américas, 5 milhões vieram para o Brasil. Ou seja, de todo o tráfico negreiro do mundo, 45% aportou em terras brasileiras. Vieram, sobretudo, da África Central e da costa da Guiné. O que a gente pode pensar, sobretudo, porque aqui habitava uma população, que era a população indígena, né, dos diversos povos indígenas. É bom a gente pensar que a população indígena sempre existiu e também sempre fez parte desse caldeirão que forma o povo brasileiro. Mas que, desde a colonização, sofre um extermínio muito colocado, que reduz drasticamente essa população, né? É que eu coloquei aqui. Esse repovoamento africano se dá por duas questões. Uma dificuldade que se tinha dos portugueses, que tentaram, por muitas vezes, escravizar os indígenas, mas não conseguiam, e pelo extermínio que os portugueses, por diversas causas, ocasionaram à população indígena. De 10 milhões que habitavam aqui em 1500, hoje temos cerca de 900 mil. Mas desses 10 milhões, praticamente 90% morre ou é exterminado em 2 séculos. Ou seja, em 1700, esses 2 milhões já tinham sido reduzidos drasticamente. Ou seja, se por um lado há um extermínio indígena, que reduz drasticamente essa população que continua sendo presente, mas que cai populacionalmente, se repovoa com africanos. Não é com europeus ou portugueses. O Brasil é repovoado com africanos. Isso é muito importante. Esse dado aqui, que é do Alencastro, é importante para a gente pensar isso. Segunda onda, que é das políticas imigrantistas, a partir de 1850 até 1930. O Brasil sabe que vai abolir a escravidão, mas é um país extremamente racista e que não tem como devolver para a África todos aqueles africanos. E que quer substituir ao mesmo tempo a mão de obra, porque tem aquele viés de que é necessário embranquecer o Brasil. E isso inicia o que o Clóvis Moura chama, um sociólogo piauiense, de segundo tráfico. A importação, não em condições escravizadas, mas em condições muito subalternas, de europeus. E eles prosseguem, portanto, essas políticas de importação da classe trabalhadora, né? Que é o que acontece aqui. Mais de 2 milhões de europeus entram no Brasil em 50 anos. É muita gente para aquela época também, minha gente. 2 milhões. No total, até 1930, passa ali dos 3 milhões de pessoas. O último grande ciclo formador da população brasileira e da classe trabalhadora brasileira em geral. A ascendência da classe trabalhadora brasileira é estrangeira muitas vezes, né? É indígena, sobretudo indígena e estrangeira, no caso africana e dos países que protagonizaram a imigração a partir de 1850, que é uma conclusão que o Alencastro, esse historiador que eu citei, chega, né? O Brasil é um país formado muitas vezes no estrangeiro, especialmente, minha gente, na África. Só para eu ver as perguntas aqui. Doença, muita doença, não só dos europeus, mas os africanos que vinham escravizados também traziam doenças que os indígenas não conheciam. Guerras de extermínio, guerra de exploração territorial, muitos processos, tentativa de aculturamento, mas que significava uma aniquilação desses indígenas. Por exemplo, na colônia tinha o que se chamava de descimentos. O que era descimentos? Os portugueses tinham lá os latifúndios, ou as cidades portuguesas, e eles faziam expedições até as comunidades indígenas e traziam forçadamente os indígenas para morar perto das cidades ou dos latifúndios. Até porque os portugueses pensavam que os indígenas poderiam criar um cordão sanitário contra a formação de quilombos nessas regiões. O que isso acontecia? Trazendo os indígenas para perto desses aldeamentos portugueses. Ampliava o contato com as doenças e ampliava a mortalidade e também, por meio do estupro, por meio da imposição cultural, você ia aniquilando ali as identidades propriamente indígenas. Enfim, que isso vai formando o povo também, mas há um processo de tentativa de apagar essa presença ou de subalternizá-la o máximo possível. Clóvis Moura, Júlia, é um sociólogo piauiense que eu gosto muito. Ele usa, eu posso passar o livro para vocês depois, num livro chamado Sociologia do Negro Brasileiro.
Ele é um sociólogo negro lá do Piauí, muito pouco conhecido, inclusive, no Brasil. Deveria ser mais, muito mais, porque para mim ele é o maior sociólogo brasileiro do século XX. Enfim, vamos para frente, minha gente, porque a gente conseguiu pensar. Eu ia passar um vídeo para vocês, mas não vai dar tempo, porque já é 9, 10 e 20, né? 10 e 21, inclusive. Vamos só para a gente pensar, né? O que essa formação... Os africanos vieram daqui, dos 1500, Giovana, sobretudo de 1505, Júlia, de 1550 a 1850. Esses 300 anos vão ser feitos por um repovoamento africano, que é o que está ali naquele dado, né? 87% das pessoas que vinham no Brasil, ou seja, de cada 100, 87 pessoas que chegavam no Brasil vinham da África em porões de navios negreiros. É muita gente. Esse dado deveria ser mais tratado publicamente, inclusive, né? Porque dimensiona quão africana foi a colonização do Brasil. Vou enviar os slides para vocês também. Beleza? Posso fazer, minha gente. Vou fazendo porque eu sei de onde é que eu tirei as coisas aqui e envio para vocês. Tá bom? Vamos pensar, pessoal, o que essa formação nossa legou como sociedade e que talvez até hoje vivemos, né? Compartilhamos como brasileiros, né? Uma delas, que muitas vezes pessoas dizem que não, é o racismo ou a linha de cor. Um país, não só um país, o país que mais escravizou por mais tempo e no qual a escravidão foi a norma social geral colocada, obviamente lega uma memória racial incorporada, práticas e hábitos raciais, práticas de desumanização em relação à população negra, que é o que a Lilia Schwartz e a Louise Starling chamam lá no Brasil, uma biografia de linha de cor. Ela, Lilia Schwartz e a Louise chamam, mas vários outros teóricos também, especialmente teóricas negras, como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, falam que o Brasil é forjado no racismo e no tratamento diferenciado das pessoas negras. Que é isso, né? Um país que por muito tempo regeu a fronteira da liberdade e da escravidão baseado na cor. Como é que você sabia, até o Brasil Império, se uma pessoa era escravizada ou não? Primeira coisa na sua visão ocular era a tez da pele. Era ali que era o primeiro marcador. Depois você ia olhar outras coisas. Se a pessoa estava usando um sapato, se a pessoa estava com qual tipo de roupa, e posteriormente você perguntaria para ela se ela tem passaporte e a carta de alforria. Eram os 2 documentos que o liberto tinha que usar. Isso explica muito, por exemplo, as abordagens policiais no Brasil até hoje, né? Ou para pessoas negras que sabem que tem que sair na rua com a identidade e, se possível, quando você é mais velho, com a carteira de trabalho, para você justificar ali que você é um cidadão de bem. Porque, como diria a Sueli Carneiro, uma teórica negra, para o negro, a nossa primeira identidade é a tez da pele, ou a cor da pele, né? Isso gera uma memória incorporada, né? Nas instituições, na polícia, no parlamento, na mídia, nas faculdades, na escola, todos os lugares, no qual o negro é muitas vezes visto como um sujeito menos humano do que os demais, nas práticas cotidianas, né? A gente, esse ano, assistiu práticas de violência policial contra pessoas negras no mundo inteiro, né? Que é cotidiano, isso é regra. Hoje está sendo filmado, como diria o Will Smith, né? Mas isso é básico. E a gente vê, muitas vezes, como aquelas práticas cotidianas atualizam uma memória racista dessas instituições, mas uma memória, muitas vezes, que vem da escravidão. Nos Estados Unidos a gente tem bem claro, mas isso acontece no Brasil também, né? Como o George Floyd, por exemplo, foi esmagado por 9 minutos, com pessoas filmando, pedindo para aquele policial parar, e como 2 semanas atrás um jovem branco carregou um fuzil, metralhou pessoas negras numa cidade em Minneapolis, e foi Minneapolis não, acho que foi Milwaukee, e a polícia não fez nada. Aliás, agradeceu e deu água para aquele jovem. A gente pensar um pouco, né, minha gente? E isso também diz muito no Brasil, né? As filmagens que a gente tem, né? Uma abordagem policial nos Jardins, em São Paulo. Praticamente pede licença. Entra na periferia fuzilando mesmo, né? Como a gente teve vários casos desde o começo do ano. Que é do Will Smith, Tainá. Will Smith aí, quem gosta de Maluco no Pedaço, outros filmes aí, eu amo o Will Smith, mas ele falou isso, é muito importante esse ano. Inclusive, quem gosta de Maluco no Pedaço, eu não sei se passa ainda, mas tem várias lições sobre questão racial naquele seriado, inclusive sobre violência policial. Quando o Jazz é preso. O Jazz e o Will são presos por estarem dirigindo um carro, e aí o tio Phil tem que soltá-los, né? Cultura popular
inútil do professor aqui, mas é importante ver esse seriado, né? Eu gosto bastante. Enfim, só um parênteses para a gente pensar, né? Muitas vezes a população negra brasileira, para ver um seriado protagonizado por negros, na TV brasileira, ela tem que assistir seriados dos Estados Unidos, porque a nossa grande mídia, Globo, Record e tudo mais, não produz séries com nós. É uma coisa doida, né? Não temos, somos maiorias, não protagonizamos absolutamente nada na mídia brasileira, a não ser para ser bandido, serviçal e esse tipo de coisa, né? Enfim, vamos lá, minha gente. Falando aqui, fazendo digressões aleatórias. Isso essa formação também gera uma divisão, ó, aqui, o jazz com as mãos para cima, exatamente, ó. Divisão racial e de gênero no trabalho, né? A escravidão lega um mundo do trabalho extremamente perverso, especialmente para as mulheres no Brasil, mulheres e pessoas negras em geral. Por exemplo, na escravidão, as jornadas de trabalho eram de 20 horas. Imagina, minha gente, uma jornada de trabalho de 20 horas. Crianças com 10 anos já eram consideradas adultas. Talvez por isso a gente tenha hoje políticos, inclusive políticos muito importantes no Brasil, que digam que o trabalho tem que começar na infância mesmo, né? A criança tem que trabalhar, isso que dá moral para a criança, né? Ave Maria, né? A gente não consegue pensar em políticas para criança e adolescente. A política é mandar para o trabalho. E isso, quem falava isso lá na escravidão eram senhores de escravos, é bom pontuar esse tipo de associação. Na escravidão, tínhamos a velhice precoce, altas taxas de mortalidade e a indiferença perante as condições do outro, né? É uma construção ali da indiferença perante a condição dos escravizados e dos trabalhadores em geral. O lugar da mulher e de seus direitos. Isso é importante pensar, minha gente. A colonização portuguesa traz muito poucas mulheres portuguesas, mulheres brancas para o Brasil. As mulheres no Brasil, do início do colonialismo, são indígenas e africanas. Quando a gente pensa, portanto, em mulheres no Brasil, a gente tem que ter essa dimensão histórica. Mulheres que, por muito tempo, na sua maioria, foram indígenas e africanas. E o que era indígena e africana para esses colonizadores? Eram objeto, não eram seres humanos. Eram propriedade. A mulher, mais do que isso, o que ela carregava, no caso da africana, dentro do corpo dela, era uma propriedade dos senhores também. Era algo que poderia dar lucro. O que é isso que ela carregava dentro do corpo dela? O filho dessa mulher. Não era um sujeito de direitos, era propriedade, lucro daquele senhor. Isso explica porque talvez até hoje, alguns de vocês citaram, há um controle tão grande sobre o corpo das mulheres. E que a sociedade em geral se acha no direito de falar do destino daqueles corpos, inclusive dos filhos, ou do que aquelas mulheres carregam dentro dos corpos delas, como aconteceu há 3 semanas atrás, que vocês citaram, né? A mulher no Brasil é sempre vista como algo disponível para o restante da população. Nunca se pensa que ela tem direito e autonomia sobre o próprio corpo. Isso explica as altas taxas de estupro, de assédio, de violência, inclusive dentro da família, que é onde que mais acontece esse tipo de violência. Enfim, ou seja, por muito tempo as mulheres no Brasil, sendo a maioria delas escravizadas, não tinham direito ao próprio corpo. Isso explica, por exemplo, a necessidade de uma lei do ventre livre, né? Figuras da mucama, dama de leite, do escravizada de eito, né? As mulheres estavam ali, né? Aquela que amamentava muitas vezes os filhos da população branca, senhorial. A figura da mucama, que é muito assimilada à figura da trabalhadora doméstica. O Brasil é o país no mundo que tem o maior contingente de trabalhadoras domésticas, né? E que isso é tão institucionalizado. Pessoas ricas no Brasil muitas vezes não conseguem fazer nada se não tiver uma trabalhadora doméstica em casa. O que significa, né? Em termos de cidadania? Essa necessidade desse trabalho, muitas vezes pouco remunerado e pouco reconhecido, né? Os trabalhadores domésticos foram os últimos trabalhadores, como categoria social, a terem seus direitos constitucionalmente garantidos, sendo que elas são um dos primeiros grupos a ter sindicato no Brasil, desde o início do século XX. Por que essa demora, né? Explica um pouco a nossa sociedade de origem escravocrata. E o estupro, né? O estupro como um símbolo do poder, o estupro ou o assédio. Não é só a realização de um desejo sexual. O estupro ratifica uma ordem de poder no qual os homens dominam a sociedade. Essa nossa formação histórica, né, na medida que foi formada em torno do latifúndio, é baseada na família patriarcal senhorial. E ela constrói a nossa primeira grande instituição, inclusive, né? Isso significa um país, né, que a violência privada muitas vezes é superior à norma pública, à norma social, à norma construída no Congresso, nas leis, nos contratos que estabelecemos como sociedade civil. É um país em que a família, especialmente aquela pessoa que encarna o pai da nação, tem muito poder. Por isso que muitas vezes a gente vê, né, a figura que vai ocupar ali as cadeiras mais altas nos nossos poderes tem que ser aquela figura que se assemelha a um pai, alguém que é forte, alguém que ali tem um domínio que proteja a família brasileira.
uma figura muito similar à que era do senhor de escravizados, né? Por isso que a gente consegue ver, né, algo que era comum e que ainda é comum na nossa política, que era comum lá nas casas grandes, né? A arbitrariedade, o mandonismo, as políticas de dependência e o espaço público ou a própria política como extensão da família, né? É engraçado mesmo, a gente pega um pouco aí, né? Eu não gosto de fazer, ainda mais quando eu não conheço pessoas, comentários de política contemporânea, mas a gente pensar, né? Como a gente, por exemplo, tem hoje na política nacional brasileira uma família, né? Uma família. A todo momento a gente fica vendo a família ali se falar, né? Isso diz muito um pouco sobre essas consequências do nosso passado, né? O paterfamílias como desejo nacional, né? O paterfamílias como aquele que a gente quer que seja o líder da nação, né? Por outro lado, esse é um país, né, minha gente, terminando, né? Que a gente vê muitas resistências, rebeliões, fugas, negociações, insurgências, desde o passado, no presente também, formações de territórios de liberdade, territórios indígenas, territórios quilombolas, territórios de comunidades campesinas, ribeirinhas, as próprias periferias muitas vezes se constroem como territórios de resistência, de recriação e reinvenção da vida. É nesses lugares que surgem os principais fenômenos culturais do Brasil, desde o que a gente tem como cultura popular brasileira, que tem base no samba, aos grandes fenômenos contemporâneos, né? A gente pega, né, o funk hoje, o funk 180 BPM, que é uma invenção admirada no mundo inteiro. Onde é que surge isso? Nessa criação ali, nesses espaços que são territórios de resistência, que surgem as nossas expressividades artísticas e religiosas também, né? Enfim, minha gente, falei muito rápido isso aqui porque é difícil, né? Eu tentei, pensei que ia dar, mas a gente sempre... Aqui é o último slide só para a gente pensar em alguns dados, né? Como isso ainda nos molda e como somos um país extremamente desigual, que foi o que apareceu nas falas de vocês também lá no começo. A renda média das pessoas ocupadas brancas é 73% ou 74% mais alto que das pessoas pretas e pardas, né? São as pessoas negras, tidas como negras pelo IBGE. Mulheres negras recebem, em média, menos da metade dos salários dos homens brancos. Mulheres são apenas 15% do nosso Congresso, negros, 18%. No Poder Judiciário, 2 a cada 10 juízes são negros. Juízas negras é coisa de 1% que a gente tem no nosso Judiciário. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Desde que a gente começou essa atividade, já morreram 4, portanto. O Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo. Entre os grandes países, estamos empatados com a Colômbia e atrás somente da África do Sul e da Âfrica. A Colômbia é outro país que teve muita escravidão e a África do Sul do apartheid e a Índia do sistema de castas. É esses países que a gente tem que pensar quando a gente fala de Brasil. No âmbito rural, somos o segundo país mais desigual do mundo, somente atrás da Namíbia. E quem conhece um pouco da história da Namíbia sabe que a Namíbia tem um conflito territorial pelos minérios metais preciosos da Namíbia histórico, que inclusive gera a colonização inglesa e holandesa. E que esse conflito existe até hoje. O Brasil só é comparado à Namíbia em termos de desigualdade rural. Para a gente pensar um pouco, pessoal, peço desculpa por ter ido um pouco rápido, fui jogando muitas coisas para vocês pensarem, depois para a gente continuar diálogos depois. Mas é isso da nosso breve curso sobre formação social brasileira. A pessoa trans também, né? Somos o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? É os paradoxos desse país, né? As hipocrisias. Exatamente, a criminalização do funk, a gente pega, né? O Renan da Penha, que passou quase 8 meses preso, né? O Renan da Penha, que talvez seja o maior produtor e o maior artista brasileiro dos últimos 5 anos. Talvez tenha gente que vai ficar, pô, o Marcos está falando isso, esse professor, mas ele é, talvez, o maior produtor e o maior artista brasileiro dos últimos 5 anos, o Renan da Penha, e ficou preso por 8 meses. O Renan, lá na Penha, conseguia movimentar, por final de semana, entre 30 a 100 mil pessoas das periferias do Rio de Janeiro. E ele foi preso pelo nosso Estado. Enfim, de pensar um pouco, né, minha gente? Vocês têm dúvida, comentários? Eu estou lendo aqui, eu tenho parado um pouco, eu estava atento no site. Vocês têm dúvida, algum comentário, pessoal? E também a gente vai continuar dialogando, né? Eu deixo aqui o meu contato para vocês, para outras oportunidades também. Estou sempre aberto para o projeto. E peço desculpa pela rapidez, mas é difícil dar conta nesse 1h30 nossa aí. Tá bom, minha gente? Professor Marcos, muito obrigada. Eu aprendi muito.
muito. E a gente estava comentando aqui no grupo de WhatsApp, as meninas têm um grupo de leitura, Bianca até pode falar o livro que elas estão lendo, eu esqueci o nome do livro, porque eu não estou lendo, eu não sou desse grupo de leitura, mas eu achei muito interessante, que é uma coisa que eu não me lembro de estudar e nem de ninguém falar, embora seja óbvio, Rolante, que é essa questão dos bebês das mulheres negras escravas, né? Que coisa, assim, tem toda uma relação com as pessoas chamarem a gente de vaca. Que coisa absurda, assim. Mas é muito interessante a gente refletir sobre essas coisas para poder abrir a nossa cabeça, né? Muito obrigada. Aprendi muito mesmo pelo tempo, pela disponibilidade. Espero que todo mundo tenha aproveitado tanto quanto eu. A gente vai dar um intervalinho de 2, 3 minutos para a professora Gina começar a aula. Ela já está aqui na sala. E é só para a gente tomar uma água aí no banheiro, quem quiser. E em 5 minutos a gente está de volta, tá bom, gente? Obrigada. Só comentando sobre o livro, né? O grupo de leitura que a gente faz parte, Leituras Femininas, do Elas Pedem Vista. A indicação do livro foi, inclusive, da Bárbara, que está aqui com a gente. A Bárbara do Lidera também, uma das coordenadoras do Lidera. O nome do livro é Água de Barrela. Água de Barrela que... A Kika também acho que está aqui. E fala um pouco dessa questão. Tá sendo instigante. Água de Barrela é excelente. Quando vocês me apresentaram, disse que eu fui menção honrosa no prêmio. Quem ganhou o prêmio foi o Água de Barrela. Então, assim... É um livro fundamental, muito importante. Enfim, né, a gente tentando contar essas nossas outras histórias sobre a nossa formação. Agradeço muito. Essa aula ela vai ser divulgada em algum lugar, porque foi tão boa que eu gostaria de ver de novo. Que bom. Ela vai ficar gravada aqui no Canvas. Tem como a aula está sendo gravada, ela fica dentro dessa plataforma e tem como acessar depois de novo. Tá bem, muito obrigada. E tem gente perguntando aqui do link do grupo de WhatsApp. A gente mandou no histórico, mas a gente vai mandar de novo o link. É só clicar no link do WhatsApp que já vai direto para o grupo de WhatsApp. Desculpa interromper. É porque eu estou sem meu WhatsApp, estou com problema de internet no celular. Aí eu queria saber se eu colocasse meu número no chat, vocês poderiam me colocar no grupo. Claro, pode colocar. Ai, tá bom, muito obrigada. Nada. Gente, 2 minutinhos, então, para ir ao banheiro. Professor Marcos, se quiser dar uma última palavrinha. É mais isso, é mais agradecer. Se vocês puderem passar meu contato para os estudantes, que aí eu estou sempre na disposição. Eu vou tentar preparar, enviar para a Ana e para a Rê algumas das referências que eu citei na aula, de documentário, música, filme, e aí envio de vídeos para vocês encaminharem. Se quiser fazer parte do grupo do WhatsApp também, a gente é aberto. Vocês que sabem, se vocês quiserem me... É porque grupo no WhatsApp, tem milhares agora, né? A gente entende. É uma coisa. Mas, assim, se vocês acharem necessário, acharem interessante, eu estou à disposição também. Manda os links e a gente disponibiliza para elas. Obrigado. Foi um prazer. Bom, então. Eu que agradeço. Foi excelente. Um beijo para vocês. Até mais. Tchau.